Olá, eu sou Sandriana. Bem-vindo ao módulo 4, seção 2. Nesta lição, vamos falar sobre como os americanos tendem a lidar com regras e procedimentos. Isso importa porque muitos recém-chegados interpretam mal o comportamento americano normal. Eles podem achar que uma pessoa é fria, rígida ou antipática. Às vezes, a pessoa é fria, rígida e antipática mesmo. A humanidade é cheia de talentos. Mas muitas vezes, o que parece frieza é simplesmente procedimento. O livro explica que, para muitos americanos, regras por si só não são vistas como insultos. Elas costumam ser vistas como a estrutura normal de justiça, previsibilidade e confiança. É por isso que políticas escritas, limites explícitos, pontualidade e comunicação direta aparecem com tanta frequência no trabalho, na escola e em ambientes oficiais. Esta é uma das maiores diferenças práticas que um brasileiro pode notar. Em muitos ambientes americanos, as pessoas não presumem que um relacionamento deva se sobrepor à regra. Muitas vezes presumem o contrário. A regra existe para que o relacionamento não precise carregar todo o peso. Esse é um instinto muito diferente. O livro descreve isso como parte de um estilo de vida mais cívico e institucional. Ele diz que, nos Estados Unidos, pertencer muitas vezes é entendido como participar de um mundo de regras, instituições, procedimentos e obrigações públicas. Isso ajuda a explicar por que tantos americanos se sentem confortáveis com políticas escritas e processos padronizados. Primeiro, muitos americanos confiam mais em regras escritas do que em entendimentos informais. Se um local de trabalho tem uma política, as pessoas esperam que ela seja seguida. Se uma escola tem um procedimento, as pessoas esperam que ele importe. Se um formulário exige um documento, muitas vezes presumem que o documento precisa ser apresentado. Isso não significa que os americanos amem burocracia. A maioria das pessoas não acorda animada para preencher formulários. Significa que elas tendem mais a aceitar o procedimento como o preço normal da ordem. Segundo, a pontualidade muitas vezes é tratada como respeito. O livro diz que a cultura americana muitas vezes dá importância visível à pontualidade, às regras escritas e aos limites explícitos. Isso significa que chegar na hora não é apenas eficiente. Também é um sinal de que você leva a outra pessoa a sério. Um recém-chegado que trata o tempo de forma solta talvez não ache que está sendo desrespeitoso. Mas os outros podem interpretar esse comportamento como falta de confiabilidade, descuido ou falta de seriedade. Essa interpretação pode parecer dura, mas é comum. Terceiro, comunicação direta muitas vezes é vista como clareza, não como agressão. O livro observa que os americanos muitas vezes interpretam franqueza como honestidade e limites explícitos como respeito. Brasileiros podem interpretar o mesmo comportamento como frieza. Ao mesmo tempo, os americanos podem interpretar o calor humano brasileiro e recusas mais suaves como ambiguidade ou falta de profissionalismo. É aí que muitos mal-entendidos começam. Um lado pensa, estou sendo respeitoso. O outro lado pensa, por que essa pessoa está sendo difícil? Então, os alunos precisam aprender uma verdade dura. Boas intenções não bastam. Você precisa entender como o seu comportamento será interpretado naquele ambiente. Quarto, o procedimento muitas vezes é usado para evitar favoritismo. Em alguns ambientes americanos, as pessoas preferem procedimento porque ele parece mais justo. Se todos preenchem o mesmo formulário, seguem a mesma política e cumprem o mesmo prazo, então o processo parece mais neutro. A lógica do livro se encaixa muito bem aqui. As instituições nos Estados Unidos são estruturadas em torno de identidade documentada, compromissos escritos e procedimento padronizado, e raramente perdoam ambiguidade. Isso significa que um trabalhador, estudante, inquilino ou imigrante que tenta resolver tudo de maneira informal pode encontrar atrito. Não porque o sistema seja sempre sábio, mas porque o sistema foi construído para reconhecer prova e procedimento com mais facilidade do que explicação pessoal. Agora vamos tornar isso prático. Imagine 3 situações. Um chefe diz, por favor, envie o pedido por e-mail. Um funcionário americano muitas vezes ouve, este é o caminho oficial, e isso importa. Uma escola diz,
O prazo é sexta-feira às 17 horas. Um pai americano muitas vezes ouve. Depois desse horário, a resposta pode simplesmente ser não. Um proprietário diz: isso precisa estar por escrito. Muitos americanos ouvem: se não estiver documentado, é como se não existisse. Essas reações não são universais em todos os casos, mas são comuns o bastante para que os recém-chegados precisem entendê-las. O livro oferece uma estratégia prática de adaptação. Ele defende competência bicultural, manter o calor humano e a sociabilidade brasileiros como pontos fortes, enquanto se adota a clareza americana como forma de proteção. Ele até dá um exemplo simples, substituindo vou tentar por sim até sexta ou não, não posso. Esse é um excelente resumo de toda esta sessão. Você não precisa se tornar frio, precisa se tornar claro. Então, o que os alunos devem aprender aqui? Primeiro, os americanos muitas vezes tratam regras e procedimentos como algo normal, não pessoal. Segundo, instruções por escrito geralmente importam mais do que muitos recém-chegados esperam. Terceiro, pontualidade e objetividade muitas vezes são interpretadas como respeito e confiabilidade. Quarto, a flexibilidade informal que funciona em uma cultura pode criar risco em outra. O objetivo não é admirar toda a regra. O objetivo é entender a lógica operacional do ambiente em que você entrou. Se você quer funcionar bem nos Estados Unidos, não presuma que procedimento é hostilidade. Não presuma que objetividade é grosseria. E não presuma que uma relação pessoal sempre vai se sobrepor a uma política escrita. Aprenda como o processo funciona. Leia o que está escrito. Confirme o que importa. E trate a clareza como uma aliada, não como uma inimiga. É assim que frustração se transforma em competência. Este curso usa como livro-texto Do Brasil aos Estados Unidos, um guia realista para recomeçar e prosperar, de Sean Armstrong. Para se aprofundar neste tema, leia o livro junto com o curso. A ementa o identifica como texto base, e esta seção segue sua comparação prática entre hábitos brasileiros e americanos de lei, cultura e procedimento cotidiano. Na próxima sessão, vamos analisar o peso da documentação nos Estados Unidos.